pode declarar que Ele levou as dores todas. Levou minhas dores todas, as mágoas que entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã. Escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o dia de morrer. E ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a morte nunca vem. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Só a igreja, Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor é quem tem pensamentos de paz para nós. O Senhor é quem tem planos perfeitos para nós, Jesus. Obrigada pela tua morte naquela cruz, que nos trouxe o plano perfeito, Jesus. Obrigada, Jesus. Plano pra salvar, um pacto pra selar. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo foi obedecer o plano que Deus escreveu.
silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim. a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça Que me transformou. o seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Ele pagou o preço da, Minha salvação. ele pagou o preço Da 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 minha salvação. Ele pagou o preço. Ele pagou o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Só a igreja, Jesus. Jesus, o plano perfeito, Mistério da o seu nome é Jesus, veio pra salvar, ele me salvou. Louvado seja Deus. E quando nós pensamos e olhamos e achamos que é o fim, onde nós olhamos e vemos finais, o Senhor é mestre para ver recomeços. onde nós olhamos e vemos um casamento destruído, o Senhor fala ali é um casamento restaurado.
onde alguns olhavam e viam um homem numa prisão, o Senhor já havia um governador. Onde muitos olhavam e viam um perseguidor, o Senhor já havia um apóstolo fiel. Onde muitos olhavam e viam uma mulher que havia sido rejeitada por 5 maridos, o Senhor via uma missionária. O Senhor é o Deus de recomeços, e o Deus de recomeços está aqui nessa manhã. Talvez o que eu e você estejamos precisando é nos lembrar das promessas do Senhor. Porque muitas vezes a culpa e o pecado querem nos tirar desse lugar. Mas sabe o que eu quero voltar a declarar aqui nessa manhã? Nós queremos declarar que quando a nossa história havia chegado ao fim, quando eu pensei que a minha história tinha chegado ao fim, Ele chegou e redirecionou a minha visão. Ele redirecionou e Ele me deu e Ele apontou para novos começos. É o Deus de novos começos que está aqui nessa manhã. Eu não sei quantas vezes eu e você temos fracassado, mas eu sei de algo. Há um Deus de oportunidades aqui nessa manhã. Há um Deus de segundas chances aqui nessa manhã. E Ele diz pra nós: não importa quando você olha pra sua história e você pensa que é o fim, eu sou Deus que coloca um novo recomeço diante de ti. Aleluia. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou.
sopraste tua vida em mim. Você pode declarar isso? Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Agradeça a Ele, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode aumentar o tom da sua voz? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói
vai nos buscar. O bom pastor faz isso. Ele não quer que nenhuma se perca. E aí, quando eu olho para trás e vejo o que o Senhor fez, eu falo obrigada, Jesus. Porque talvez pelo sistema religioso, talvez eu não estivesse aqui. Talvez por homens e mulheres eu não estivesse aqui. Mas o Senhor é um Deus de infinita graça, bondade e misericórdia. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega os pequenos para confundir os grandes. E essa é a matemática de Deus. E o que nós vamos dizer? Oh, aleluia! Porque quando Ele criou os céus, quando Ele criou a terra, aonde nós estávamos para nós o questioná-lo? E nessa manhã Ele diz para nós: ah, filha, aonde você estiver eu te encontro. Aonde você estiver a minha graça te alcança. Aleluia! Será que você pode declarar isso? Ou impressionante? Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Nós vamos declarar essa última canção nessa manhã. Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. A fortaleza nos traz essa ideia de lugar seguro, de lugar inabalável em Deus. Talvez você está passando por fortes ventos e tempestades, mas eu quero dizer que Ele é o nosso lugar seguro no dia da dor, no dia da angústia. Ele é o nosso lugar seguro. Aleluia. E do meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna é, oh, minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu
momento, nessa mesma adoração, você pode trazer os seus dízimos, suas ofertas da casa do Senhor. Nós queremos com alegria, Jesus, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, celebrando a Ti. Vamos cantar de novo, celebrar? Só um pedacinho? Enquanto as ofertas vêm, os irmãozinhos com alegria. Não com pesar no coração, mas com alegria. Trazendo a oferta e o dízimo. Aleluia! Aleluia. Nesta mesma comunhão, quero convidar você a permanecer de pé. E quero poder vivenciar e trazer aquilo que o Senhor nos ordenou, que é celebrar o nome dEle, glorificá-lo pelo privilégio que temos de estarmos participando da ceia do Senhor Jesus. A ceia que nos leva à comunhão com Cristo, a ceia que nos leva à intimidade com o Pai, a ceia que nos leva a ter uma convicção que em breve nós estaremos realizando isso na glória celestial, amém? Sabemos que a nossa morada não é aqui, estamos de passagem, estamos apenas peregrinando, e o nosso coração arde, confiando na promessa que o Senhor voltará e vai arrebanhar o seu povo. Quero desde já convidar os presbíteros, os pastores presentes a nos ajudar a distribuir a ceia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele trouxe à existência a exigência e as implicações da ceia do Senhor Jesus. Ele chamou a igreja de Corinto à responsabilidade, a entender que a ceia não é mais um ato. E ele chega a dizer: quem tem fome, que come em casa. Mas aqueles que têm fome de Deus, e aqueles que anelam pela presença do Todo-Poderoso, aquele que tem fome de justiça, aquele que tem fome de comunhão, aquele que tem fome da presença do Altíssimo, esse celebra a ceia do Senhor com a convicção que a ceia representa o amor daquele que nos amou primeiro. Aquele que João descreveu no capítulo 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o caráter substitutivo, o amor de entregar a si mesmo, um amor de vir a este mundo, de entregar-se pelos pecadores, aqueles pelos quais seriam capazes de traí-lo, esbofeteá-lo. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. O Pai entregou o seu único Filho para que eu e você tivesse o privilégio de ser resgatado do lamaçal do pecado, de ser resgatado da fúria
que estava reservado para todos nós. Não mataram Cristo Jesus, mas Ele se entregou por amor. Ele se entregou porque Ele nos amou primeiro. Pai amou, entregou o seu Filho, e nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, porque o nosso Deus não está morto. Nós não servimos um Deus que está pendurado no madeiro, ou um Deus de falsas promessas, ou um Deus que subjuga os seus filhos, mas um Deus que entregou a si mesmo. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, que se entregou, que nos resgatou e derramou o teu sangue sobre a amada igreja. A igreja foi lavada pelo sangue de Cristo Jesus, e nós cremos ainda no poder do sangue de Jesus. Alguns, com as suas falácias, dizem que o sangue perdeu o seu poder. Jamais perderam o seu poder. Nós confiamos piamente no poder e no sangue de Cristo Jesus, que continua limpando, purificando, lavando o corpo. Feche os seus olhos, amém? Senhor, muito obrigado por este momento, por este privilégio, Senhor. Para alguns é mais um ato simbólico, mas para nós representa poder de Deus. Para nós representa embriaguez do Espírito. Para nós representa aliança do Senhor com a igreja, ó Pai. Para nós isso representa poder, porque a ceia, papai, serve como alimento espiritual para a tua igreja. O teu filho, a tua filha, ao tomar, possa ser totalmente tomado pela tua promessa, pelo teu poder, pela convicção, pela fé, que nós estamos vivendo algo, que em breve estaremos fazendo isso na glória celestial. Bendito seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por este momento. Nós consagramos esses elementos, ó papai, o pão e o suco de uva. Ambos representam o teu sacrifício, a tua entrega, a tua morte e a tua ressurreição. Porque há vida, há poder e a convicção. Nós consagramos os elementos. Se porventura alguém, Senhor, no decorrer desses dias, ou quem sabe hoje de manhã, o inimigo esteve tentando, confrontando, houve uma grande guerra no mundo espiritual, está impossibilitando o teu filho, a tua filha de tomar, que possa ser repreendido agora, porque nós temos comunhão contigo, Senhor. Nós confessamos, meu Pai, como temos falado contigo, o quão miseráveis que somos e como somos dependentes do Senhor, o como nós precisamos do Senhor e necessitamos. Não há glória em nós, mas há uma dependência de seres que necessitam andar contigo, ó Pai. Então reestrutura este povo, fortifica este povo, derrama poder sobre este povo, derrama graça sobre as nossas vidas, para que possamos sim continuar servindo ao Senhor, participando deste ato e dizendo que em breve estaremos contigo na glória celestial, Senhor. Muito obrigado. Nós consagramos esses elementos ao Senhor. Receba tudo, papai, como forma de amor e gratidão ao Senhor. Amém, guerreiros. Sirva, amada igreja, em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor, igreja. Ao tomar, você pode se assentar, por gentileza. Ao receber a ceia, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Bendito seja o Senhor. A nossa alma te glorifica, ó Pai.
estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, Senhor. Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. e na tempestade eu possa sossegar, Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei Eu também minha cruz, até por uma coroa há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Levarei até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Aleluia. Amém, irmãos. Todos estão presentes. Ficou porventura alguém sem pegar, alguém sem receber? Levante a mão para que o presbítero, duas lá, Kia, por gentileza. Levi, pastor Vicente subiu. Amém. Todos pegaram? Fique de pé, por gentileza. Você tem o privilégio agora de pegar a ceia do Senhor Jesus, elementos. Tirem, não há problema nenhum se de repente cair no chão. Isso não significa que você está em pecado, acontece. Pode servir, Manoel.
Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Alguém, sem querer, acabou escapando das mãos? Amém, glória a Deus. Todos? Amém. Aqui está o cálice representando o sangue de Cristo Jesus. Nós sabemos que foi por amor. E não há nada que possamos fazer. Foi tudo pela graça. Um favor imerecido. E o apóstolo Paulo, contundentemente falando, a igreja de Corinto falou: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que Cristo Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão e disse: isso é o meu corpo, que é partido e entregue por vós. Semelhantemente, depois ele pegou o cálice, esse cálice é o símbolo de uma nova aliança que se faz no meu sangue. Fazei isto às vezes, comerdes e beberdes em memória de mim. E Jesus, dando aos seus discípulos, disse: comei e bebei dele todos. Participe da ceia do Senhor Jesus, amém? Comam do pão e beba do vinho. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quiser dobrar o seu joelho para falar com o Pai, pode dobrar o seu joelho. Fale com o Senhor, agradeça a Ele. Exalte ao seu Deus. Glorifique por todos os benefícios pelos quais tu tem vivido. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Salvador.
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, amém. Eu gostaria, neste momento, de louvar a Deus por cada um de vocês e que vocês possam continuar servindo ao Senhor Jesus. A igreja precisa cada vez mais entrar no centro da vontade do Rei Jesus, para que possamos viver o sobrenatural de Deus. O meu desejo, irmãos, é que nós possamos chegar a um número expressivo, que não caiba mais pessoas, e nós precisamos, por que não, já estou orando por isso. É cansativo, mas por que não um culto à noite? Temos que orar para alcançar um público que nós precisamos alcançar. Tem muitos que não conseguem cultuar a nossa igreja por causa do culto à noite, e nós precisamos orar para o Senhor, incendeia, e começar a incendiar o coração do povo, para que possamos realizar o culto à noite. Vamos orar em favor disso, amém? Vamos orar. Você fala, pastor, eu vou orar, mas eu gosto de manhã. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas que possamos também dar o privilégio para aqueles que desejam cultuar ao nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, é um prazer poder recepcioná-los, recebê-los. Bem, nossos avisos, amém? Avisos, por gentileza, sonoplasta, o casal abençoado, Josafá e sua esposa. Temos uma informação importante para toda a igreja. A reunião de oração mudou o dia. Será agora todas as quartas-feiras, às 19 horas aqui, em nossa igreja. Então se organize e venha toda quarta-feira, às 19 horas. Reunião de oração. Todo domingo, às 8 horas da manhã, temos a EBD, Escola Bíblica Dominical. E o estudo desse próximo domingo é Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Você é nosso convidado para este tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Próximo domingo, EBD. Você que tem o desejo de participar do QSI, quem se importa, não fique de fora. Procure a Secretaria da Igreja, ou irmão Eudes, ou irmão Calazan. Corra e venha participar deste ministério que tem ajudado muitas vidas que precisam ouvir do amor de Deus. QSI, desperta! Este será o tema da Conferência de Mulheres 2026, que serão nos dias 14, 15 e 16 de maio, aqui em nossa igreja. E o valor da inscrição é de R$70 mais a taxa. Então corra e faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Para mais informações, procurar o Ministério de Mulheres. Acampamento de jovens e adolescentes, com o tema Geração de Coragem. Serão nos dias 25, 26 e 27 de setembro. E o valor da inscrição é de R$400. Então corra e faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. E este acampamento é para todos os jovens do presbitério. Então não perca esta oportunidade. Acampamento de jovens e adolescentes. E estão abertas as inscrições para o CVM, curso de vocação ministerial. Você que tem o desejo de aprender um pouco mais sobre o seu ministério ou descobrir um ministério que existe dentro de você, venha e faça sua inscrição. O início será no dia 11 de maio. Para mais informações, procurar a Secretaria da Igreja. Aleluia, irmãos, amém? Aí estão os desafios, as propostas. Quero que você esteja sempre atento aos nossos avisos. O nosso desejo também é que os avisos sejam encaminhados para a lista de transmissão da igreja, para que todos possam estar sabendo o que está acontecendo. Dia 14, 15 e 16 de maio, conforme foi falado, irmãos, vai ter o trabalho das mulheres. Venha, você que não fez sua inscrição, faça o mais rápido possível. E toda a verba, irmão, que vai ser arrecadada para esse trabalho, vai ser destinado a Cuba. Nós, juntamente com a MISPA, compramos lá uma casa em Cuba, e nós estamos aí acertando, e toda a arrecadação do trabalho vai ser direcionado a Cuba. Então você que não fez sua inscrição, você mulher, faça o mais rápido possível, amém? As crianças estão liberadas, amém, para o trabalho especial. Irmãos, e um desejo que eu tenho, crianças, amém? Eu tenho um desejo, eu quero que vocês me ajudem. Vai ser o mais rápido possível também a gente realizar isso. Tem que até falar com o amado conselho, né? Amado Timóteo. Por quê? Irmãos, rapidamente, o meu desejo é que nós possamos fazer o culto em família. Eu sei que as crianças saem, mas para mim o meu desejo é que nós venhamos a adquirir a cultura que os nossos filhos cultuem com a gente. Por quê?
Chega uma certa etapa que eles estão lá no MIG, depois eles têm uma dificuldade de querer voltar para o culto. Nós temos que ensinar desde já os nossos filhos cultuarem com a gente e terem um prazer. Então vai ser o culto da família. Nós vamos começar já a nos organizarmos para isso, para que as crianças possam estar participando de toda a liturgia do culto conosco, amém? Pastor, nós damos um jeito. E a palavra, a aplicação, aí vai do pregador, vai ter que dar um jeito aqui de alcançar o coração da criança também. Eu confesso que eu tenho uma certa habilidade com criança, viu? Difícil. Mas tem que dar um jeito, porque eles têm que crescer com esse sentimento, essa alegria de estar nos cultos públicos e não ser retirados. Ah, mas lá está tendo culto para eles, tal. Sim, eu concordo, vai ter nos demais dias. Não vai ser todos os dias. Mas por que não tirarmos um culto da família e todos participantes ali, para que os nossos filhos possam cultuar conosco? Vamos orar por isso. Em nome do Senhor Jesus, faça isso. Amém? Oração rapidamente. Já quero convidar pastor Carlos, por gentileza. Amém? Pastor Carlos é o ministrante da noite, da manhã. Oh Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória. Pastor Carlos é um grande amigo nosso. Deus tem usado ele poderosamente para falar aos corações. Teve muitos anos, tem pastoreio na frente da igreja de Carapicuíba, passou um bom tempo na África do Sul. Pastor, quantos anos lá, pastor? 14 anos na África do Sul, voltou e está hoje pastoreando Itapetininga. Eu confundo com Piratininga, né? É Itapetininga. Tem outros ingas também. Tem outros ingas também. Então, irmãos, vamos orar pela vida do pastor Carlos, tem nos abençoado. Eu disse esses dias que a última vez que eu vim aqui, o Senhor profetizou que o pastor Júnior estava indo, né? Pisar em terras novas, né? Na neve. Eu falei, Senhor Jesus, que ele venha trazer coisas, né? Oh Jesus, que Deus possa te usar poderosamente, pastor, para falar aos nossos corações. Você é muito querido, nós temos um carinho imenso pelo Senhor. Esses dias, quarta-feiras atrás, aí você passou rapidinho, foi para o Uruguai, lá voltou rapidamente, voltou. Eu falei, pastor, não vai pregar para nós? Ele falou, não, uma nova oportunidade. Hoje Deus possibilitou isso, amém? Quero aproveitar o ensejo e pedir para a amada igreja que esteja orando pelo pastor Carlos, pelo seu ministério, amém? E também aproveitar e orarmos também por alguns membros do corpo que estão enfermos. A nossa irmã Jaqueline, esposa do Gino, está enferma, está internada, hospitalizada. Vamos orar pela vida dela, amém? E tantos outros que estão enfermos. Eu creio que nós estamos confiando na ação e no poder do nosso Deus. Então, você quem sabe que está enfermo, né? Deixa Deus hoje tratar com a sua enfermidade e permitir que ela vá embora em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, assim como está, amém? Vamos orar pela vida do pastor Carlos, amém? Pai, muito obrigado por esse privilégio de ter o seu filho aqui conosco, Senhor. Nós queremos e oramos que o Senhor possa usar os lábios do teu filho, Senhor. E estamos aqui para ouvir a tua voz. Somos ovelhas do teu pastoreio, Senhor, e queremos continuar sendo direcionados pelo Senhor. Tu serás sempre nosso pastor, eterno pastor. Usa grandemente os lábios do teu filho, pastor Carlos. Eu sei que tu já colocastes a palavra no coração do teu filho, Senhor. E nós estamos aqui prontos a receber, nós estamos orando para que o Senhor possa, papai, falar conosco. Precisamos sim ouvir a tua voz. E pedimos ao Senhor, papai, fale. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, em nosso meio, para fazer conforme tu bem entenderes. Nós somos ovelhas que entendemos a tua voz, queremos sensíveis, sim, queremos ser sensíveis àquilo que o teu Senhor desejar falar com a amada igreja. Fale conosco, Senhor Jesus, amém e amém. Amém, pastorzão, deixa Deus te usar em liberdade, amém. Você falar, você fala, pastorzão. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. 2 dias e meio atrás eu achei que não iria conseguir sair da onde eu estava, devido a uma carga espiritual muito grande, muito forte, de setas e enfermidades lançadas pelo maligno. E chegou um momento que eu pensei que talvez não iria conseguir vir até aqui, mas eu entendi que era uma batalha espiritual. Eu entendi que era um ataque espiritual, porque Deus quer colocar a igreja, esta igreja aqui, num outro nível. Vocês têm crescido,
mas o mover de Deus, as águas estão aumentando. Por isso que o inimigo de alguma forma atacou muitas pessoas que estão aqui. Talvez um homem, uma mulher foi atacado de uma forma muito forte, mas eu quero dizer para você, fica firme, porque o mover de Deus vai ser grande na sua vida, na sua empresa, na sua casa, na sua família. E eu depois, pastor, que cheguei aos 50, eu descobri Amós 5,4, que diz assim: buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. Então quando começa a aparecer dor, desânimo, eu começo a clamar: Senhor, eu quero esta vida na mente, eu quero esta vida no meu corpo, no meu músculo, eu quero esta vida em todo o meu ser. Então a palavra diz: buscai-me e vivei. Você quer mais vida de Deus? Você quer? Diga amém. Você quer mais vida de Deus, jovem? Diga amém. Então, por gentileza, fica em pé e clama comigo. Há pessoas aqui que vão ser curadas nos ossos. Eu via corpos e eu via ossos recebendo assim brilhos dourados, e Deus me deu a entender que é cura e fortalecimento. Até um homem que fez uma cirurgia, eu não sei se cardíaca ou na coluna, e você sente que algo ficou preso diante de você, dentro de você, e Deus está passando aí. Quem tem sede, levanta as mãos e começa a clamar comigo, começa a clamar por vida. Mas só quem tem sede vai abrir a sua boca. Quer mais de Deus? Abre a sua boca. Quer mais do Senhor? Abre a sua boca. Adolescente, jovem, quer mais do Senhor? Abre a sua boca. Nós estamos diante de Ti, ó Deus, agora, e a Tua palavra diz: buscai-me e vivei. Eu quero desta vida, eu quero desta vida. O Teu filho quer desta vida, a tua filha quer desta vida, na mente, na alma, no espírito. Esta vida que traz cura, esta vida que traz libertação, esta vida que traz avivamento. Deixa a chama acender, deixa a chama acender na sua vida. Toda trava, toda amarra na sua vida venha ser quebrada, venha ser cortada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda pessoa que diz: eu não aguento mais, em nome de Jesus, seja tocado agora. Xaracantalabá, xerianda ralabá, surianda ralabá. Eu quero vida, Senhor, eu quero vida na minha mente, eu quero vida no meu espírito, eu quero vida, Senhor, no meu coração, músculo cardíaco. Eu quero vida do Senhor na minha alma, eu quero vida do Senhor no meu espírito, eu quero vida do Senhor, a vida do Senhor. Xarabacandalabaxeralabá, suriandalabaxeralabá. Começa a clamar pela tua casa, pela tua família. Abre os seus lábios, põe para fora esse clamor, põe para fora esse clamor, porque quando você está nervosinho na sua casa, você fala alto. Quando você está nervosa na sua casa, a sua boca fala coisas duras, mas na presença de Deus você está com medo. Solta a sua voz, solta a sua voz. Carabaxerialabá, surianda ralabá, surianda labá. Na presença do Espírito há liberdade, há liberdade, há liberdade, há liberdade. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo um adolescente, uma menina falando: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. E você gosta muito da cor vermelha. Eu quero que essa jovem levante a sua mão. Eu quero que essa jovem levante a sua mão. Deus tem algo novo para fazer na sua vida.
Nós não paramos de orar, irmãos. Nós não paramos de orar, irmãos. Buscai-me e vivei. Nós estamos buscando vida. Eu quero a vida de Deus lá no trabalho, a vida de Deus que movimenta clientes, a vida de Deus que quebra as amarras, as invejas. Eu quero a vida de Deus passando em todas as áreas e níveis desta igreja. Eu repreendo toda a carga de inveja, toda a carga de olho grande contra a liderança dessa igreja. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Todo olhar estranho eu jogo por terra em nome de Jesus. Xaracandalaba, xeralaba, remaná, suriandalaba, xeralaba, suricandalaba, xeralaba, suriandalaba, stéria. Aleluia, rabaxeriandalaba, suriandalaba, xerialaba. Eu não parei. Vai falando com Deus aí. Solta a sua voz. Não tenha medo, hein? Não tenha medo. Na presença de Deus a liberdade. Na presença de Deus a liberdade. Carabaxerianda ralabá, xerianda ralabaralaba, xericatalaba, xerialaba. Xerianda ralabaralaba, xericantalaba, xerialaba. Surianda laba, xerialaba. Eu quero pregar, mas Deus fala a hora. Então abre a tua boca aí. Não fique de boca fechada. Pega a tua parte. Adora, exalta e clama. Adora, exalta e clama. Senhor, toda a carga espiritual que eu senti nesses últimos 2 dias, venha ser revertida em graça, em unção, em avivamento. Halaba, xaralabaya, rebiana, sarabacandalaba, xerialaba, remiana, handalaba, xerialaba, delicantalaba, xerianda, halabaralaba, xerialaba, surianda, halabaralaba, xericantalaba, xerianda, halabaralaba, xericantalaba, xerianda, halabaraba, xeriandalabas, aleba, xericantalaba, xerianda, halaba, xericantalaba, surianda, halabaraba, xerialaba. Aleluia, aleluia. Olha para mim um instantinho. Diga glória a Deus. Come on, man. Vou falar de novo agora. Diga glória a Deus. Pouco mais. Glória a Deus. Jesus vive. Espírito Santo. Tu és bem-vindo na minha vida. Muda a minha vida. Transforma a minha vida. A palavra declara: todas as vezes que o inimigo vier com montanhas de águas turbulentas, a palavra diz que a tua bandeira, Espírito Santo, será levantada na minha vida, e ela está na minha vida, presente. Por isso eu tenho vida. Uma salva de palmas para Jesus. Calabaxeriandalabaia. Se você sente a presença, dá glória a Deus também. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo passa, queima, santifica. Aleluia, tu és bem-vindo. Xarabahandalabaxeralaba. Espírito de vida. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Há uma pessoa que Deus está tocando especificamente no coração. Como se já passou a idade de você fazer cirurgia. Quem é esse homem aí? Já passou a idade de fazer cirurgia, então tem que ser um toque de Deus no coração. Quem é esse homem? Só faz assim, diga eu. Que sente que o coração está meio fraco. Deus está tocando o seu coração hoje. Deus está tocando o seu coração hoje. Carabaxerianda ralabaralabaxeri cantalabá. Xerianda ralabás. Quem é a pessoa que diz assim: eu quero mais de Jesus, eu quero mais de Jesus, eu quero mais de Jesus? Quem fala isso? Aleluia, vai ter mais de Jesus, mais de Jesus. Tem alguém na galeria, mais de Jesus. Tem adolescente falando isso, mais de Jesus, vai ter mais de Jesus.
Alguém diz assim: eu não aguento mais, Jesus precisa mudar a minha vida. Eu não podeis assentar. Eu não aguento mais, Jesus precisa mudar a minha vida. Eu não sei quem é você, levante a mão, só um sinal. Não tem que ter vergonha. Eu não aguento mais, Jesus tem que mudar a minha vida. Ele está tocando você. Hoje é o dia da diferença na sua vida. Hoje é o dia da diferença na sua vida. Tem uma pessoa que fala assim para você mesmo, você fala assim: toda vez que eu penso em sair, desistir, eu começo a pensar em arrumar as coisas, eu perco a força. Deus fala que Ele está mudando algo dentro da sua casa. Algo dentro da sua casa, eu não sei o que é, mas Ele está mudando para ver uma transformação e você mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, porque é só Deus que pode fazer essa mudança. Depois nós temos que dar mais glória a Deus, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Juízes 9, verso 50. Juízes 9, verso 50. Aleluia. Depois nós temos que orar mais um pouco, galera. We need to pray a little bit more. Eu vou falar para você: abra mais a sua boca. Open more your mouth. Não seja tímido. Juízes 9:50. Então Abimeleque se foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres se achegaram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram na cobertura. Abimeleque veio até a torre e lutou. Eu vou aumentar isso aqui. Abimeleque veio até a torre, lutou, pelejou, batalhou, lutou, insistiu, persistiu. Ele tentou prevalecer contra ela, chegou à sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou seu escudeiro e disse: tira a tua espada, mata-me, para que não se diga uma mulher o matou. Então ele assim o fez e o transpassou a espada. Vendo os filhos de Israel que Abimeleque estava sem vida, cada um retornou à sua casa. Amém? Que o Espírito Santo fale em cada coração. Abimeleque é um título dado ao governante filisteu. E os filisteus eram cruéis, eram implacáveis. E este Abimeleque, ele era, não se sabe por conta de que, ele era filho do Gideão, que teve várias concubinas. E este Abimeleque então começou a dominar sobre Israel. E ele começou a oprimir, e ele começou a colocar impostos, e isso durava 3 anos. Aquela situação persistia, aquela situação não mudava. E às vezes o cristão passa por isso, certas situações, às vezes emocional, às vezes financeira, às vezes pessoal ou psicológica, fica ali dominando por um certo de tempo. E a Bíblia diz aqui que esse Abimeleque,
que me faz ir até João 10:10, que mostra que o inimigo veio roubar, matar e destruir. E este Abimeleque estava naquela situação de domínio, quando no verso 22, a Bíblia diz que Deus, preste atenção nisso, no meio daquele domínio, Deus suscitou um espírito de aversão. Deus colocou um espírito de revolta. E o povo de Siquém disse: não, chega, não vai dominar mais. Nós não vamos aceitar. Nós queremos uma vida diferente. E às vezes o cristão passa por certas lutas, certas situações, certas fases, que você ora em algumas coisas, e depois de um tempo você para, e você acha que aquilo tem que ser daquele jeito mesmo. Mas a Bíblia diz que aqui Deus envia um espírito de aversão, uma santa rebeldia, para dizer: não, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais ter a minha vida pessoal desse jeito. Eu não quero mais continuar trabalhando dessa forma. Eu não quero mais me mover dessa maneira. E eles se revoltaram, e mesmo assim Abimeleque foi contra os siquemitas e os destruiu. Porém, o povo de Tebes, que significa luz, também percebeu que Abimeleque já viria contra eles. E eles também já queriam essa libertação. E eu pergunto para você: há alguma área da sua vida que precisa ser mudada? Alguma área da sua vida que você já disse para você: não, basta, isso tem que mudar, isso não pode mais continuar assim? E talvez o problema não é fora, talvez o problema é dentro de você, e talvez quem tem que mudar é você, quem tem que buscar um novo caminho é você, talvez não é alguém de fora. Mas a palavra mostra aqui que Abimeleque foi até Tebes, que quer dizer luz, e ele foi e entrou na cidade e aparentemente tomou. E aparentemente, às vezes o cristão parece que tem áreas da vida dele que ele não consegue vencer, que ele não consegue ultrapassar aquele muro. Mas a palavra diz que no meio da cidade havia uma torre forte. Preste atenção, cidade murada, mas no meio da cidade havia uma torre alta, forte, e todos correram para lá, homens e mulheres, e subiram no alto da torre. A palavra diz também em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, os justos correrão para ela e estarão seguros. A torre forte é a presença do Senhor. A torre forte é o nome do Senhor. Quando as coisas não vão bem, você não vai conversar com a sua melhor amiga, você não vai conversar com seu colega de trabalho, você vai correr à presença do Senhor, você vai buscar a presença do Senhor. E eu já aprendi, quando as coisas vão mal, não adianta eu falar com a Vera, não adianta eu falar com o Finho, que é uma gracinha, mas eu preciso achar um canto e ali falar com Deus, que Ele é que vai me dar o socorro. Quando as coisas não vão bem na sua casa, no seu trabalho, ache um lugar e corra para a torre forte e comece a clamar o nome e o sangue de Jesus. Ah, mas eu começo a orar e não tenho força. Persista, persista, persista. Por isso que eu falei, ore, clame. Clame mais alto, sabe por quê? Quando você está nervosinho ou nervosinha, até os vizinhos sabem que você está nervosinho, nervosinha. Mas quando é para clamar, aí você não tem força. Ué, o que acontece?
Quando é para clamar o sangue de Jesus, aí eu fico com pouca força. Vire-se, clame aquele que pode te livrar, clame aquele que pode mudar a situação. Entre lá no banheiro, encoste a porta e fala: há poder no teu sangue, Jesus, é demais para mim, há poder no teu nome, Jesus. Eu estou indo até a torre forte, Senhor, e o inimigo está aí, queimando as minhas portas, essa pessoa quer me destruir, mas eu clamo agora o teu nome, Senhor. Fiquei 14 anos fora, e estou percebendo que tem muitos crentes que não conseguem orar 7 minutos, não conseguem orar num clamor. Em alguns lugares que eu passei, reverendo, pessoas não conseguem clamar 7 minutos. Fui numa reunião de oração que as pessoas não conseguem, num lugar, ficar mais de 5 minutos falando com Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Não, você dobra o joelho para clamar a presença do Senhor, para buscar a favor do Senhor, para pedir por você ou por alguém. Se está tudo bem com você, clame por alguém. E a palavra diz ainda que quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, a palavra diz que Ele ouve e Ele vê. Eu demorei anos para perceber isso, que a palavra diz que Ele não só ouve, mas Ele vê o meu posicionamento, Ele vê a minha sede, Ele vê a sua sede. E a palavra diz aqui que Abimeleque estava combatendo com fúria. E eu quero dizer, o inimigo nos dias de hoje não está para brincadeira. O inimigo quer destruir quem está na luz também. E talvez alguém tenha sentido isso. Posicione-se. Clame o nome de Jesus. Eu estava orientando os irmãos lá, e eu falei uma coisa que eu achei que não colou bem. Eu falei: irmãos, vocês oram juntos, você, a sua esposa, com seu filho, com a sua filha. Aí eu olhei assim, eu percebi You talking about what? Você está falando sobre o quê? Falando sobre uma coisa que eu desde que eu me conheço por cristão, que tenho filhos, sempre colocava a Vera no lado, a Wendy aqui, a Laís aqui, e vamos orar. E eu faço uma oração e a Vera faz outra, e a Wendy fazia outra, e a Laís fazia outra. E eu falei: é isso que é o normal, um orar pelo outro, os pais orar com os filhos, e os filhos orar com os pais. E se você não está fazendo, pega essa chave aí, porque isso pode trazer diferença na sua casa. Os seus filhos vão perceber que a oração tem resposta, seus filhos vão perceber que o Senhor ouve a oração deles também. E pode ter certeza que a oração de uma criança é como o louvor, chega primeiro. Se você não faz isso, pega essa chave, coloca na sala ali e fica em oração uns 20 minutos, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos orar por aquilo outro, vamos orar por essa situação também, porque eu digo e repito, Abimeleque está vindo para combater nos lares, nas casas, no trabalho, e eu já vou mostrar algumas chaves que você tem que ficar atento. A palavra diz que Abimeleque veio e lutou, e pelejou, e batalhou, e veio, e lutou, e pelejou, e batalhou. E eu digo para você, ore pela sua liderança. Você acha que é fácil pastorear, ministrar? Às vezes pastores sobem em cima do púlpito cansado, com dor, às vezes queria estar em casa, porque as cargas são muitas. Eles precisam da vossa oração, eles precisam, quem está no louvor precisa da oração, quem está à frente de algo precisa de oração. A intercessão é uma das coisas mais importantes de uma igreja. Casa que ora, casa que busca, tem resposta, tem vitória. Mas casa que fica calada, de cabeça baixa, reclamando, não sai do lugar, não sai do lugar. Eu digo para você, desde o livro de Atos era oração, e todos estavam juntos em comunhão, e todos estavam juntos em adoração, e todos estavam juntos, e todos. Você não vê muito uma pessoa isolada. Eu sirvo a Deus desse jeito. O seu jeito de servir a Deus é sozinho, está errado.
Provérbios fala que a pessoa que se separa, ela é egoísta e pensa só em si mesmo, e vem contra a sabedoria, porque na multidão de pessoas há sabedoria, na multidão de conselhos há sabedoria. Se isole para ver o que vai acontecer com você. Você não dura muito a sua fé, mas esteja junto, amém? Tem que estar junto, tem que estar perto um do outro. É por isso que você olha assim para o lado e reconhece aquela pessoa que senta aqui, senta ali. Isso motiva. A presença das pessoas que chegam primeiro motiva as que chegam depois e vão motivando um após o outro. E Abimeleque veio e combateu e chegou para incendiar. Porém, certa mulher, que nem se fala o nome, certa mulher pega uma pedra superior de moinho, lá em cima tem visão, torre é torre de vigia, torre é torre de oração. Lá em cima, certa mulher pega uma pedra e joga na cabeça de Abimeleque. Essa certa mulher, quem é? Essa certa mulher é a igreja de Jesus Cristo, aleluia! Abimeleque é o maligno que não para de combater, mas essa certa mulher é a igreja de Jesus, que para muitos aí fora é desconhecida. Ouvem falar de igreja, mas nunca entraram dentro de um templo. Essa certa mulher, ela não é reconhecida às vezes lá fora, porque o que acontece aqui dentro é mistério. O que acontece aqui dentro é mistério. Os louvores começam, a oração começa e algo vai acontecendo. E algumas pessoas já descobriram que quando a igreja que ora, os milagres acontecem. Por isso que mandam bilhetinhos de pedido de oração. Pede para o pastor levar um clamor para minha filha, levantar um clamor para o meu sobrinho. Pede lá para a sua igreja, irmã, clamar, porque já descobriu que quando esta certa mulher se levanta em unção e autoridade e visão, ela derrota o inimigo. Aconteceu em Itapetininga, uma menina, Helena, nasceu com um problema cardíaco. Nasceu, ficou direto no INCOR. Até que um dia ela travou a situação dela. E quando recebemos oração, estava numa visita, passaram para o grupo da igreja, levantar um clamor, porque a menina já estava 15 minutos sem respirar. 15 minutos sem respirar. Aí eu tive que parei, vamos orar. Olha, está acontecendo algo com a menina assim, que desde que nasceu está no hospital. Levantamos um clamor, eu estava ali com as pessoas, e algumas pessoas da igreja clamaram, e os médicos estavam 20 minutos, a criancinha pequenininha, 20 minutos, ela já estava roxa, ela já havia morrido. E os médicos estavam ali, porque ela era muito pequenininha. E depois de 20 minutos, alguém me deu uma explicação, não sei, ela voltou à vida. Porque certa mulher que é desconhecida aí fora, certa mulher que muitos falam tantas coisas, certa mulher que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, levantou um clamor. Por isso que quando essa igreja ora, Deus se move. Por isso que é preciso que você venha orar, venha clamar pela sua vida, pela vida de pessoas, porque essa certa mulher, disse Jesus a Pedro: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou fazer edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome.
expulsarão demônios, falarão novas línguas, em meu nome, se beberem alguma coisa envenenada, ou se for atacado por uma víbora, não lhe fará dano algum, em meu nome, temos o nome de Jesus Cristo, esse nome nos garante vitória. Essa certa mulher, você faz parte dela, porém a certa mulher, ela tem que estar constantemente na torre forte. Representa o ponto mais alto da comunhão, da oração, é o lugar que Deus dá visão. Deus dá visão, direção espiritual, Olha que a palavra diz que Abimeleque veio e combateu. Eu quero falar três coisas que Abimeleque está fazendo nos dias de hoje e muitos não estão percebendo. Existe uma seta maligna chamada inveja. Inveja não pega em mim, porque eu sou crente. Não pega se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Deixa eu ler para você, 27:4, Provérbios. Cruel é o furor, a ira impetuosa, mas a inveja, quem subsiste? Você está vendo a força dessa seta maligna? Cruel é o furor, a ira impetuosa, mas a inveja, quem poderá subsistir? Inveja, eu digo para você, causa problema no veículo. Inveja traz mancha no rosto. Inveja faz aquela pessoa com uma silhueta bonita. Mas como você está bonita? Passa um tempo, começa a dar uma ansiedade, começa a dar uma depressão, ela começa de repente ficar só entre geladeira e ela começa a comer, e vai tendo uma modificação física, porque aquilo foi uma seta de inveja, mas seu cabelo está tão bonito, já passou por isso, e de repente seu cabelo passa 2, 3 dias, começa a cair, você já passou por isso? Preste atenção, é uma seta que o inimigo está usando nos dias de hoje, e a pessoa chega, como a sua empresa está bonita, hein? Como sua empresa está bonita, só que passam os dias, começa a quebrar isso, começa a quebrar aquilo. A palavra está dizendo, Provérbios 27:4, quem subsistirá à inveja? Todo dia eu estou orando, Senhor, toda seta de inveja contra a minha vida, não me importa se é descrente ou crente, eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo das minhas coisas, eu repreendo dos meus bens, eu repreendo o meu andar, eu repreendo o meu caminhar, eu repreendo o veículo, toda seta de inveja, gente que fala minhas costas e que não gosta de mim, eu repreendo a seta maligna, eu repreendo a falsidade, em nome de Jesus, e declaro, toda ferramenta forjada contra mim, não prosperará. Amém? Você acha que todo mundo gosta de você? Tem gente que queria estar no seu lugar. Ter o marido que você tem. Ter a esposa que você tem. Ter o filho que você tem. Você acha que não? Perceba, quando você está numa situação difícil, vem alguém e diz assim, olha, que dureza, hein? Mas Deus vai te dar a vitória, você vai vencer. Vai vencer, vai passar. Enquanto você está na mesma altura da pessoa, parece que está tudo bem. E de repente você começa a crescer, e a pessoa olha, nossa, agora você está crescendo, hein? Se essa pessoa te admirar, e ela sorrir para você, e se alegrar com você, é de Deus essa pessoa. Mas se ela ficar meio envergonhada, meio sem graça, vigia e clama o nome de Jesus, porque ela não tem maturidade para ver o teu crescimento pessoal. Nem todo mundo se alegra com as suas vitórias. Eu já aprendi isso aí. Não vou agradar todo mundo. Tem gente que não vai gostar.
E Jesus também não agradou todo mundo. Ele fala por Beelzebul, olha só o que eles falaram. Como que ele se diz filho de Deus? Preste atenção. Efésios 6,17, o escudo da fé. Por ele apagamos os dardos inflamados do maligno. Comece a aprender na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, cobrir com oração, com a palavra, para quebrar todas as amarras e atrapalhos na sua vida, porque Abimeleque pode estar atacando e querendo roubar algo, querendo tomar algo que Deus já te deu, e ele quer vir para roubar, matar e destruir. Segunda coisa, a primeira é a inveja. Quebra a seta de inveja e não pensa porque só você está em Jesus, a inveja não vai te pegar. Segunda coisa, procure ter discernimento. Diga assim comigo, discernimento. Discernimento é ver além do normal. Discernir é chegar uma pessoa no seu caminho e ela vem com uma conversa boa, interessante, mas de repente algo te incomoda e lá dentro de você diz assim: nossa, tem algo estranho nessa pessoa. Essa pessoa quer fazer sociedade comigo, mas não sei, tem alguma coisa, parece que ela é muito empolgada. O Espírito Santo está te avisando. Discernimento fala assim, 1 Coríntios 2,14, quem é espiritual discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido. 1 Coríntios 12,10 diz que a um é dado o discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas. Nem tudo que brilha é ouro. Não se precipite na sua compra, na sua venda, na sua decisão, no seu namoro, na sua viagem. Consulte ao Senhor primeiro. Mas é tão bonito, eu preciso comprar esse carro. Já passei por essa anos atrás. Mas é tão bonito, eu preciso comprar. Consulte ao Senhor. Tenha discernimento de Deus, para não se precipitar. E eu achei que era tão bonito por fora, mas me deixou na mão numa viagem longa, pastor, porque eu não consultei ao Senhor. Consulte ao Senhor. Abimeleque está atacando com cargas de inveja, segundo com armadilhas e sutilezas. Portanto, ele sabe que às vezes você se empolga por aquilo que você vê. E às vezes não é o momento de comprar, não é o momento de viajar, não é o momento de realizar. Tudo tem o seu tempo certo. Não, mas eu tenho que ser. Já falei para o meu marido, calma, irmã. Tranquiliza, busca o Senhor. Mas eu preciso fazer essa faculdade. Você vai fazer sim. Na hora certa, Deus te direciona, abre as portas e coloca as pessoas no seu caminho. Primeira coisa, cuidado com a inveja. Quebra esse dardo inflamado. Segunda coisa, busque discernimento. Busque discernimento. Fizemos umas visitas, 2 visitas. Tem lugares que são pesados. E na visita que eu estava, o meu carrinho é fraco, né? Mas ele lavar bem, ele fica bonito, né? Mas é bonitinho. Aí alguém falou, mas esse carro é bonitinho, né? Eu falei, ele tinha que ser maior porque eu sou grande, né? Mas ele é bonitinho. Quando falou 4 vezes bonitinho, eu entrei no carro e falei, teu sangue tem poder, Jesus. Teu nome tem poder. Cheguei em casa, no outro dia fui sair com o carro, apareceu uma informaçãozinha lá. Problema, não sei o quê. E eu já comecei a orar e repreender. Aí veio na minha mente, Senhor, eu sou dizimista. Como eu sou dizimista, eu coloquei a mão no volante, Senhor, eu repreendo toda ação do devorador. Não tem poder sobre esse veículo, não tem poder sobre essa mecânica, não tem poder. Em nome de Jesus, a chave do céu está aberta e a bênção da prosperidade está sobre a minha vida e eu não abro mão da tua palavra. Aí depois a Vera falou para mim,
você trocou o óleo de câmbio, passa lá e pede para ele fazer um check-up, né? Para fazer a leitura, né? Coloca aquele cabo, esqueci o nome daquilo, scanner, isso. E aí eu cheguei lá, tinha bastante carro, e como dono da loja, ele voltou a andar de bicicleta, já foi para o Chile de bicicleta. Aí eu fui lá assim, my brother, tudo bem? E ele, opa, e aí amigo? E aí, você já foi para o Chile de novo? Ah, rapaz, ele parou tudo. Ah, rapaz, mas eu já te mostrei a foto, eu falei, já mostrou, e eu fiquei, nossa, muito lindo. Não, você sabe que eu fui, passei Montevidéu, passei não sei o quê. E falei, rapaz, e você voltou a pedalar? Voltei, já estou fazendo 5 quilômetros, você tem que ir comigo. Eu falei, bike não é comigo, irmão. E tal, e o que você está precisando? Falou, meu carro está com problema. Filho, passa o scanner no carro dele lá. Está vendo como Jesus é bom? Eu ia ter que ficar na fila, tinha uns 10 carros. Foi lá, passou o scanner. Ele falou, não, isso aí é só... Pode rir mais alto e dar um glória. E ele passou lá o scanner e falou assim, não, é só a chave aqui, que deve estar um pouco solta. Você tem chave reserva? Tem, então usa a reserva também. Eu falei, tá bom. Passou o scanner lá, no problem. Mas o inimigo já estava querendo lançar uma seta, lançar um trabalho, lançar um gasto anormal. Então, perceba as coisas que estão na sua mão, papéis, documentos, pare às vezes e faça uma cobertura espiritual, cobre os seus bens, consagra ao Senhor, dissipa essas invejas, discirna aquilo que está acontecendo, porque o inimigo diz lá, as irmãs do coque antigamente, que ele vem com um sapatinho de algodão, não é assim? Com um sapatinho de algodão, abençoadas essas irmãs que ainda existem por aí, que dão glória a Deus, mas tem umas novas que não tem coca e dizem aleluia, e outras dizem manda fogo Jesus. Epa, essa faltou, hein? Tem que mandar fogo mesmo, porque às vezes são coisas malignas. Primeira coisa, inveja. Segunda coisa, discirna também quem entra na sua casa, quem senta na sua mesa. E deixa eu te falar mais uma, não fique contando os seus planos para todo mundo. Porque esse terreno, nós vamos comprar, porque Deus já não sei o quê, e fica contando. Você já percebeu que quando você conta, trava? Você já percebeu quando que você começa a fazer plano demais e falar para os outros? Nem todas as pessoas estão prontas para ouvir os seus planos. Mas depois que tiver acontecido, conta o testemunho e dá glória a Deus. Veja que a palavra diz que Abimeleque veio até a torre, lutou, pelejou, entrou até uma parte para tentar incendiar, seria o coração daquela cidade, a torre forte. Mas então aquela certa mulher, a igreja de Jesus, lançou a pedra. Que pedra é essa? É Cristo Jesus, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. A pedra é o poder do nome de Jesus Cristo. E a terceira coisa, é necessário cobertura e busca espiritual. Apocalipse 12:11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eu estava, antes de sair de casa, ontem foi um dia muito inquieto, muito pesado, um dia difícil, né? Ontem também, mas ontem extremamente difícil. Mas clamando ao Senhor, manda os teus anjos aqui, 7 aqui, 7 atrás, 7 aqui, 7 aqui, 7, 5, 7 vezes 5, 35, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, porque tem dias que ele está mais furioso do que o normal. Clamamos e graças a Deus chegamos bem e vamos continuar bem. Esdras 8:21, o último texto que eu vou ler. Então disse Esdras, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos
e pedirmos a Deus jornada feliz para nós e para nossa casa, porque tive vergonha de pedir ao rei cavaleiros e soldados para nos guardar, porque eu havia dito antes que a mão de Deus é para aqueles que buscam, mas para aqueles que o deixam a ira. E eu tive vergonha de pedir ajuda humana, porque eu havia dito ao rei que o Senhor Deus é com aqueles que o buscam. Então nos separamos junto ao rio Ava, e ali nos humilhamos todos, e fizemos um jejum. Há coisas que só destravam através de um jejum. Há coisas que só destravam através de um jejum. Veja o que Deus tem para você e humilhe-se. Por isso que o jejum é tão poderoso, porque ele é difícil de ser feito. Por isso que ele quebra cadeias, quebra amarras e destrói muitas coisas. Por isso que ele é tão difícil. Mas você pode fazer parcial, né? Você toma medicação, faça parcial, só líquido, até o horário que você achar. Na África do Sul as pessoas falavam assim, when finish my fasting, 5 o'clock. Que horas termina o meu jejum? É 5 horas? 5 da tarde? Pode ser. Está entendendo? Quando você pensaria meio-dia, 2, a senhora falou, eu posso terminar 5 da tarde? 83 anos de idade. 83 anos de idade. Eu vou terminar às 5 da tarde, pode ser? Eu falei, pode. Está entendendo? 83 anos, sabe por quê? Porque quando oramos, nos humilhamos, Abimeleque é destruído. Aquilo que ele está tentando nas portas é destronado. E a palavra diz que certa mulher lançou o nome de Jesus. E isso nós vamos fazer agora. Vamos ficar em pé? Cadê o menino do teclado aqui? Não vi ele. Ah, tá aí. Ele é rápido mesmo, hein? The Flash. The Flash. Aleluia. Tem áreas da sua vida que está preocupando você? Se tiver área da sua vida que você está percebendo que as coisas não vão bem, por gentileza, comece a clamar o nome de Jesus. Comece a lançar o nome de Jesus sobre aquilo que está atrapalhando a sua vida, aquilo que está aborrecendo você. Tem coisas que aconteceram e levaram você a orar. Tem coisas ruins que aconteceram e levaram você a orar. Mas tem coisas que você vai orar, que são tão boas, extraordinárias, que você vai alcançar. Não espere coisas ruins para orar. Eu sei que elas nos levam a orar muito, as coisas ruins. Mas há coisas que, se você começar a buscar, e você clamar ao Senhor, coisas lindas vão acontecer. E você não vai precisar esperar coisas ruins te levar a orar. Então eu quero pedir que você, em nome de Jesus, nessa manhã, tenha liberdade de abrir a sua boca e clamar ao Senhor e de orar ao Senhor nas áreas da sua vida. Nas áreas da sua vida.